Fala Simples, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Excel. Meu nome é Washington Ribeiro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais erros do Excel. Se você já trabalha com Excel há algum tempo, ou principalmente se você está iniciando, provavelmente você já deve ter presenciado algum desses erros. Hoje eu vou explicar para vocês o que causa geralmente esses erros e como resolver. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem esse erro aqui, que é quando a célula aparece esse monte de hashtag. Só que nesse caso não é propriamente um erro. Isso acontece quando o valor não cabe na célula. E como você soluciona isso? Simplesmente ajustando o tamanho da coluna. Beleza? Erro de número 2. Esse hashtag valor. Geralmente, esse hashtag valor acontece quando você está somando um valor com um caractere ou com a letra. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu estou somando 40 com 10, está dando 50. Só que, geralmente, o que pode acontecer? Ao invés de eu colocar aqui a coluna I, eu posso colocar aqui a coluna H, sem querer, H5, e aí ao invés dele somar 40 com 10, ele vai somar 40 com traço. E quando eu somo um valor com um caractere ou uma letra, ele dá esse hashtag valor. Como que eu soluciono isso? Simplesmente somando valor com valor, número com número. Beleza? Erro de número 3, erro de referência. Em 99% dos casos, esse erro acontece quando eu tenho um valor, tá? E eu apago esse valor, beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 vezes 1. Se por acaso eu excluir essa coluna aqui, eu não vou ter mais 1 vezes 1. Eu vou ter 1 vezes a referência, ou seja, o Excel perdeu a referência e ele não consegue mais fazer o cálculo. Como que eu resolvo isso aqui? Simplesmente eu descobri com o que estava sendo multiplicado isso aqui e colocar novamente no lugar onde estava sendo calculado. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Então, eu sei que esse 1 estava sendo multiplicado com o 1 que estava aqui na célula M5. Simplesmente eu colocar o 1 lá de volta e aí ele vai resolver. Na verdade, eu preciso alterar aqui, fazer a multiplicação novamente, né? Referenciando a célula correta. Erro de número 4, o erro hashtag num. Geralmente ele acontece quando eu estou fazendo um cálculo muito grande. Ou seja, por exemplo, se eu colocar aqui igual 10 elevado a 1000, ele vai dar um número muitíssimo alto. E aí ele retorna esse erro aqui, hashtag num. Para resolver isso aqui, geralmente a gente não utiliza esse tipo de cálculo. A gente só coloca aqui a referência, que nessa célula está sendo calculado 10 elevado a 1000. Mas isso aqui é um caso mais raro, tá? Vamos lá para um erro que acontece muito, muito. Geralmente é quando você divide, ou melhor, sempre vai ser isso. Quando você divide um valor por zero, ele vai dar o erro hashtag div barra zero, exclamação. Nesse caso aqui eu estou dividindo 10 por 10 e está dando 1. Agora, se ao invés de 10 eu não tivesse nada aqui, ele ia dar erro de valor, porque eu estou dividindo 10 por nada, por zero. E a gente sabe que na matemática não tem como você dividir um número por zero, beleza? Vamos lá. Erro de número 6, hashtag nome. Esse hashtag nome, na maioria dos casos, ele vai acontecer quando você colocou uma função que não existe. Nesse caso aqui, eu estou querendo contar se nesse intervalo aqui tem zero. Só que o que acontece? Se eu contar aqui nesse intervalo se tem zero, aqui ele deveria retornar 1, porque tem zero. Então, essa função ela tem que retornar 1. Só que, se a gente analisar, o que está acontecendo? Eu estou usando conte-se. Conte-se não existe, existe conte.se. Agora, ele vai contar aqui e vai ver que tem um zero e retornou 1. Então, esse hashtag nome, geralmente é quando você coloca o nome da função faltando alguma coisa ou com algo a mais. Ou seja, o nome da função não está correto, beleza? E vamos aqui para o último erro, que é o que mais acontece, tá? Quase todas as planilhas você vê esse tipo de erro. E esse erro ele acontece em qual caso? Ele acontece quando um valor não é encontrado. Esse hashtag n/d significa não disponível. Então, esse valor não está disponível. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo um PROC-V para descobrir a idade do Bruno aqui. Lembrando que se você não viu sobre PROC-V, vou deixar aqui no card, é só você conferir. Beleza? Então, basicamente, o nosso PROC-V aqui está procurando o Bruno aqui. E nesse caso,
ele está achando. Mas digamos que aqui, ao invés de Bruno, tivesse Bruna. Ele não vai encontrar, por quê? Porque não tem Bruno aqui e a gente está fazendo uma procura exata. Então, ele não vai encontrar. Como que eu resolvo isso aqui? Eu poderia simplesmente mudar aqui de Bruno para Bruno, mas esse não é o correto. Por quê? Porque eu preciso verificar se esse nome está aqui e trazer a idade. Então, se esse nome não existe, eu não posso trazer a idade. Então, como que eu resolvo? Resolvo com a outra função chamada seErro. Eu vou colocar ela aqui antes da função que estava dando erro, coloco aqui seErro com 2 Es. E no final da função que está dando erro, eu coloco o que vai aparecer nessa célula, caso essa função me dê um erro. Coloco aqui entre aspas, por exemplo, um tracinho. Então, se ele não encontrar a idade ali daquele nome, ele retorna um traço. Vou dar um Enter, e aqui ele está encontrando porque tem, mas se eu estivesse procurando, por exemplo, Bruno, ele não vai encontrar e vai retornar um tracinho, beleza? Então é assim que a gente soluciona esses principais erros do Excel. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.